Imaginemos por um instante viver em um império onde o casamento não tem absolutamente nada a ver com afeto Pois é. ou, sei lá, com um laço sagrado. Era visto apenas como uma fábrica, uma engrenagem do Estado romano projetada pura e simplesmente para produzir mais cidadãos, mais pagadores de impostos e soldados para as legiões. Uma visão totalmente utilitária, né? Exatamente. E no meio desse cenário assim, extremamente frio, surge uma voz dizendo que essa união é, na verdade, algo sagrado, um bem em si mesmo. E que voz, diga-se de passagem. Verdade. Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro Profundo. Este é mais um mergulho da nossa série patrística e hoje a nossa conversa se debruça sobre a mente de um verdadeiro gigante. Santo Agostinho. Ele mesmo. O nosso objetivo hoje, para quem nos ouve, é desvendar como ele enxergava temas que são profundamente complexos. Muito complexos. A sexualidade, os laços matrimoniais, a pureza, a renúncia. E nós vamos fazer isso através de 3 escritos interligados: os tratados sobre os bens do matrimônio, a santa virgindade e os bens da viuvez. E mergulhar nesses textos de Agostinho, assim como nas obras de outros pais da Igreja, é essencialmente revisitar o momento em que as fundações da tradição cristã estavam sendo concretadas, sabe? O pessoal às vezes esquece dessa base. Com certeza. Para quem nos acompanha e talvez não tenha esse contexto histórico tão fresco na memória, quando falamos de patrística, estamos olhando ali para aqueles primeiros 7 séculos. Aquele período de efervescência total. Exato, foram esses pensadores, esses pastores, que pegaram uma fé nascente e a defenderam intelectualmente. Eles organizaram a liturgia, os dogmas, e o que eu acho mais encantador é que eles não faziam isso trancados em torres de marfim. Não mesmo. Eles estavam com a mão na massa. Estavam. Eles tinham as escrituras de um lado, claro, mas do outro, eles tinham a lama da realidade social, as crises políticas e as angústias de pessoas reais. É uma responsabilidade gigantesca. Eu fico impressionado porque eles estavam literalmente construindo o avião enquanto ele já estava no ar. Nossa, é a analogia perfeita. E o nosso esforço hoje é tentar entender como o Agostinho conseguiu ser esse farol, né, em uma época de extremos absolutos. Porque, lendo as fontes, a gente percebe que o ambiente em que ele escrevia era um verdadeiro campo minado. Totalmente polarizado. Pois é. E para entender a sutileza do pensamento dele, a gente precisa primeiro entender contra o que ele estava lutando. Certo. De um lado, havia um grupo chamado de maniqueus, que carregava um pessimismo que, olha, beirava o insuportável quando o assunto era o corpo humano. O maniqueísmo oferecia uma visão de mundo que era muito sedutora para a época justamente por ser muito simples. O universo era dividido entre o espírito, que era puro e bom, e a matéria, o corpo físico, que era intrínseca e irremediavelmente mal. Então, o corpo era um problema. Uma prisão. Uma prisão criada por uma força maligna, e o desdobramento lógico disso é que tudo que envolvesse o corpo, a sexualidade, o casamento, uma gravidez era visto como uma abominação. O que deve gerar uma culpa terrível, né? Sim, imagina para uma pessoa comum que simplesmente quer constituir uma família. Para os maniqueus, casar era perpetuar o ciclo de aprisionamento das almas. Era algo sujo, algo a ser evitado a todo custo. Só que, como se não bastasse esse extremo, Agostinho olha para o outro lado e vê uma coisa oposta acontecendo. A turma do Joviniano? Isso. Havia uma corrente impulsionada por esse monge, o Joviniano, que ia para a direção contrária. Ele dizia que, uma vez que a pessoa é batizada e recebe a graça, não importa muito se ela escolheu ser um monge celibatário no deserto ou se escolheu casar e ter uma vida comum na cidade. Ele igualava tudo. Exato. Para ele, o mérito espiritual era rigorosamente idêntico. O que, no fundo, era uma forma de banalizar escolhas de vida que exigiam renúncias imensas, sabe? Joviniano nivelava a coisa toda por baixo. É um problema prático sério. Muito. Então Agostinho se vê diante de um desafio formidável. Ele precisa resgatar a dignidade e a beleza do casamento cristão contra o nojo dos maniqueus. Mas sem cair no erro do Joviniano. Exatamente. Ele não pode permitir que a vocação ao celibato perca o seu valor de consagração superior. É um exercício de equilíbrio, assim, dificílimo. Parece um equilibrista na corda bamba. E é muito bonito ver como ele começa a desatar esse nó,
defendendo o casamento como um bem em si mesmo. Sim, ele estrutura isso muito bem. Ele se afasta daquela visão do imperador Augusto, que via o matrimônio só como uma ferramenta demográfica, e estabelece que a união tem 3 bens fundamentais. E o primeiro, que me chamou muita atenção, foi a forma como ele fala da prole, dos filhos. É muito tocante. Ele tira o peso utilitário e diz que o bem não é só girar a vida biológica. É receber esses filhos com um amor cordial e criá-los em um ambiente de temor a Deus. O que já muda completamente a atmosfera daquela família romana tradicional. E olha, ele não para por aí. O segundo bem que ele articula é a fidelidade. Que era uma questão delicada na época. Muito delicada. Precisamos entender o choque cultural que isso representou. Na sociedade pagã daquele período, a lealdade exigida era quase que exclusivamente da mulher. 2 pesos e 2 medidas. Exato. O adultério masculino era amplamente tolerado, era parte da estrutura social. Agostinho subverte essa ordem exigindo uma exclusividade mútua. A lealdade que a esposa deve ao marido é a mesmíssima que ele deve a ela. E para selar essa visão, ele apresenta o terceiro bem, que é o sacramento. A indissolubilidade. O laço que não se rompe porque não é mais um contrato civil. É um reflexo da aliança divina. Só que, mergulhando nas anotações, a gente esbarra em uma questão que parece contradizer tudo isso. Lá vem a polêmica dos patriarcas. Pois é, eu preciso até fazer uma pausa aqui, porque isso gera confusão. Se a regra de ouro é a fidelidade estrita, essa união de um único homem com uma única mulher, como é que a gente olha para o Antigo Testamento e entende a vida de figuras como Abraão? Que tinha mais uma esposa. Isso. Como é que Agostinho resolve esse quebra-cabeça sem dizer que Abraão estava vivendo em pecado? Olha, essa é a grande questão que os maniqueus jogavam no colo dos cristãos o tempo todo. Eles apontavam para a poligamia dos patriarcas para tentar provar que o Antigo Testamento era imoral. E devia ser descartado. Exato. Mas Agostinho resolve isso com uma compreensão fantástica da história. Ele argumenta que aquelas uniões múltiplas não eram fruto de luxúria ou de uma incontinência. Não era um desejo desordenado. Não. Naquele momento muito específico da aurora da humanidade, a missão urgente era demográfica sim, mas com um sentido profético. Era preciso formar e multiplicar o povo de Deus para estabelecer a linhagem de onde o Salvador nasceria. Quer dizer, a motivação íntima deles era o dever, a obediência e não o prazer. É como se a intenção do coração deles fosse casta, mesmo que a ação externa pareça o contrário para nós hoje. O ponto central é perfeitamente esse. A virtude do autodomínio habitava o coração dos patriarcas como uma disposição de obedecer a Deus. Mas Agostinho deixa claríssimo que a era mudou. A regra foi atualizada, digamos assim. Sim, com a chegada do Cristo, essa necessidade profética de expansão física foi cumprida. O foco mudou para a fecundidade espiritual. Por isso, na era cristã, o sacramento passa a exigir rigorosamente a união de um com uma. Porque se tornou símbolo da união de Cristo com a humanidade. Exatamente. O contexto muda, a exigência se refina. Faz muito sentido. Mas assim, ao mesmo tempo em que ele defende a beleza do casamento, ele mantém uma posição que pode incomodar um pouco os ouvidos modernos. A questão da superioridade do celibato? Sim, ele afirma que o matrimônio é um bem relativo e querido por Deus, mas que o celibato consagrado, a continência, é um bem superior. A lógica dele é que quem casa de forma justa divide a atenção com as preocupações do mundo, o cônjuge, os filhos. E quem vive a continência foca tudo no espírito. É uma constatação bem prática, né? Mas, se a gente pensar bem, isso não cria uma armadilha terrível? Como assim? Para quem está ouvindo a gente e vive os desafios de um casamento, ouvir que a sua escolha é um bem inferior soa um pouco elitista. Fica parecendo que o casamento é um prêmio de consolação. Ah, entendi. Sabe aquela coisa, já que não há força de vontade para a vida consagrada, fica com o casamento mesmo. A linha entre reconhecer um valor diferente e cair no desprezo me parece muito fina. É uma linha finíssima, de fato. E a grande ironia é que a história da espiritualidade está cheia de pessoas que escorregaram nessa exata casca de banana. O tal do orgulho espiritual.
Isso, mas Agostinho, como observador profundo da alma que ele era, anteviu essa armadilha. Ele percebeu que as próprias defesas dele poderiam encher os mosteiros de pessoas insuportavelmente arrogantes. E aí ele escreve o segundo tratado. Exato, a Santa Virgindade. Ele sente a necessidade de aprofundar esse debate, mostrando os riscos enormes que a virgindade carrega quando é mal compreendida. E é aí que a gente vê que ele não está só ditando regras, ele está investigando o interior humano. Ele deixa claro que a consagração não tem valor se for motivada por repulsa ao corpo. Tem que ser um ato de amor. Um amor exclusivo. Ele usa a figura de Maria não como um ícone distante, mas como um modelo de alguém que é virgem e mãe ao mesmo tempo. Uma fecundidade do espírito. A pureza precisa gerar vida na comunidade. Precisa servir. Caso contrário, vira só uma redoma de vidro para o ego. Nossa, muito bem colocado. E é nesse ponto que Agostinho dá, assim, um dos maiores golpes no orgulho espiritual já registrados. Ele afirma categoricamente que a virgindade sem humildade não é só inútil, ela é espiritualmente catastrófica. Lendo essa parte, me veio uma imagem muito clara. A pureza extrema é como ter um carro super esportivo na garagem, um motor de altíssima potência que pode ir muito longe. Certo. Mas se faltar o volante, que nessa comparação seria a humildade, a potência do motor só garante que o acidente na primeira curva seja brutal. A força sem direção destrói a própria pessoa. A analogia cabe perfeitamente. Agostinho chega a dizer com todas as letras que uma mulher casada, vivendo ali as imperfeições e as lutas diárias, mas que é humilde e obediente a Deus, está muito acima de uma virgem consagrada que seja fofoqueira ou orgulhosa. Isso deve ter deixado muita gente de cabelo em pé na época. Com certeza. Inverte completamente o jogo de status nas comunidades. Para ele, a obediência e a humildade são as mães de todas as virtudes. A castidade pode ser mais alta, mas a obediência é a fundação. E ele usa um argumento psicológico assustador para convencer essas pessoas a serem humildes. Aquele sobre o perdão, né? Isso. Porque a pessoa casta pode pensar, eu fiz tudo certo, eu mereço esse status. Agostinho pega a máxima de que quem é pouco perdoado ama pouco e dá um giro de 180 graus. Olha, se vocês não caíram nos abismos morais, não foi porque são feitas de um material superior. Nem por ter uma força de vontade de aço. Exato. Foi única e exclusivamente porque a graça agiu de forma invisível para preservar vocês. Ou seja, a dívida de gratidão delas é infinitamente maior. O perdão não as tirou do fundo do poço, mas colocou uma cerca no precipício para que elas não caíssem. É lindo isso. É de arrepiar. Ninguém pode bater no peito e reivindicar o crédito pelas próprias virtudes. Ninguém. E é essa percepção crua da nossa incapacidade de ser bons por conta própria que nos conecta ao terceiro tema, as cartas às viúvas romanas. Próbola e Juliana, né? Isso. Porque se todas as virtudes dependem dessa ajuda externa, a grande pergunta passa a ser: como nós conseguimos acessar essa graça? E aí a gente entra num cenário fascinante. Essas mulheres eram da altíssima aristocracia romana, viúvas com fortunas incalculáveis. Um poder de influência imenso. E a preocupação de Agostinho era protegê-las de uma doutrina específica, a doutrina de Pelágio. O pelagianismo, que parece ser a chave para entender o resto. Para entender o perigo, a gente precisa ver o apelo que isso tinha. Pelágio ensinava algo que massageava muito o ego. Ele dizia que a nossa vontade é autossuficiente, que com pura força de vontade e disciplina eu consigo ser uma pessoa santa. Uma espécie de autoajuda espiritual da antiguidade. É bem isso. E soava maravilhoso para quem já tinha um controle de tanta riqueza e poder. Eu construo a minha própria virtude. E Agostinho quebra essa ilusão. Ele insiste com a Juliana que o próprio desejo de viver uma vida recolhida já é um dom, não é uma vitória humana. Sem a graça, a gente não seria sequer capaz de desejar o bem. A vontade humana, para Agostinho, está doente e precisa de um médico antes de dar o primeiro passo. E se dependemos tanto desse auxílio, a ferramenta mais importante passa a ser a oração. Logicamente.
É através da oração que a gente se abre. E aqui entra a famosa Carta 130, para a viúva Proba, que traz o conceito da douta ignorância. A ignorância aqui é sábia. Proba pergunta para ele, como é que eu devo rezar? E ele não dá um passo a passo para alcançar objetivos. Longe disso. Ele diz à Proba que nós, com a nossa visão curta e envoltos nas ansiedades, simplesmente não sabemos o que pedir. A gente pede saúde, riqueza, tranquilidade. Coisas que parecem ótimas, mas que, se concedidas, podem amolecer o nosso caráter, alimentar a vaidade. Então, a atitude mais inteligente é reconhecer essa ignorância. É ter a coragem de dizer, eu não faço a menor ideia do que é bom para mim. E ele acalma essa angústia dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. E simplifica tudo recomendando o Pai Nosso. Qualquer desejo legítimo do coração já está resumido nas petições do Pai Nosso. É uma sabedoria muito libertadora. E ele alerta essas mulheres que os bens materiais são ilusões de controle. A viúva cristã deve viver ancorada na esperança de Deus, porque colocar a esperança nos confortos da terra é, na verdade, uma morte espiritual. O apóstolo Paulo já dizia que a viúva que vive para os prazeres, estando viva, já está morta por dentro. Trazendo isso para quem nos escuta agora. No meio do trânsito, preocupado com as contas, vivemos em um mundo absolutamente obcecado por segurança material. É um choque de realidade. Colossal. A gente paga seguro de tudo, cria investimentos, tenta controlar todas as variáveis do futuro. E vem Agostinho dizer a uma das mulheres mais poderosas do mundo que a única âncora real é o abandono nessa graça e o reconhecimento da nossa fragilidade. É um convite maravilhoso para soltar as rédeas. Se a gente olhar para o panorama de hoje, o fio condutor em Agostinho é muito consistente. É mesmo. Não importa se é no matrimônio, na castidade radical ou no recolhimento da viuvez. A estrutura externa da vida não garante santidade nenhuma. O que define a beleza de qualquer caminho é o coração. O silêncio do coração. Exato. Um coração livre de orgulho, ancorado na humildade e que respira através da oração constante, ciente de que sem a graça nada tem sentido. É muito aliviador perceber que a virtude não está presa num rótulo que a gente escolhe, mas na disposição diária de se deixar conduzir. Sem dúvida. Bom, para amarrar esse nosso papo de hoje, eu gostaria de deixar uma provocação amigável para quem nos acompanha, baseada nesse conceito da douta ignorância. Adoro essa parte. Nós passamos tanto tempo desenhando mapas perfeitos para as nossas vidas, a gente traça metas, faz planos e se frustra amargamente quando sai do roteiro. Quase sempre sai, né? Pois vê. Quão revolucionário e quão bom para a nossa saúde mental seria simplesmente abrir mão dessa necessidade de ser o roteirista de cada detalhe. Imagina só admitir com paz no coração que não sabemos o que vai nos fazer felizes amanhã. Ao invés de ditar regras e exigir que a vida nos entregue exatamente o que pedimos, que tal criar espaço para que uma sabedoria maior nos surpreenda? É uma reflexão belíssima. A sabedoria de não saber. Fica essa reflexão para todos. E, para quem nos ouve, fica a recomendação forte de buscar os textos originais de Santo Agostinho. Nenhum resumo consegue fazer justiça à obra completa. A densidade dele é incrível. Agradecemos imensamente pela companhia de vocês neste mergulho e deixamos um convite super caloroso para que voltem a se sentar conosco no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!